do tempo comum, o tema principal que perpassa por todas as leituras é a salvação. Salvação que é dom de Deus. Portanto, Deus oferece a salvação para quem Ele quiser, sem exceção. Mas nós podemos trilhar um caminho que nos faz merecedores dessa salvação. Primeiro é renunciando a tudo aquilo que me afasta de Deus: orgulho, egoísmo, prepotência, arrogância, e seguir Jesus Cristo. A nossa primeira leitura, profeta Isaías, um texto escrito mais ou menos há 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, quando o povo estava voltando daquela experiência negativa que fizeram no exílio. Gente, isso é história. Nabucodonosor invade Jerusalém, manda para o exílio grande parte dos habitantes de Jerusalém. Numa segunda tentativa, ele consegue de novo invadir Jerusalém, destruir o resto da cidade e mandar o resto dos habitantes para o exílio. E ficaram lá no exílio 40 anos, sendo tratados como escravos. E quando eles estavam no exílio, Jerusalém, embora toda destruída, alguns estrangeiros fixaram morada ali. Passado o tempo dos 40 anos, os judeus começam a voltar para Jerusalém de novo. E chegando lá, encontram os estrangeiros dentro da sua terra. Como se não bastasse, mais um grupo de estrangeiros veio oferecer ajuda para reconstruir a cidade, que Nabucodonosor tinha destruído tudo. Então, nós temos ali dentro dois grupos: um grupo de estrangeiros e um grupo de judeus, donos da terra. Então, diante dos judeus surgiu uma questão: até que ponto, em que medida esses estrangeiros podem ser integrados no povo de Deus, no povo escolhido? Então houve um conflito ali entre esses dois povos. Talvez esteja aí a origem dos conflitos. Esses estrangeiros eram tidos como inimigos. Por quê? Porque eles não respeitavam a religião, porque eles não tinham hábitos religiosos, não entendiam nada de religião, por isso eram impuros, por isso eram colocados de lado. Então houve um fechamento a ponto de gerar uma política xenófoba, aquela política de aversão a tudo aquilo que é estrangeiro. É engraçado que tem dois livros da Sagrada Escritura que vêm validar isso que eu estou falando: o livro de Esdras e o livro de Neemias. Está lá. Aí nós temos esse trecho do profeta Isaías, que começa 10 capítulos antes, no capítulo 56, quando ele começa a falar que Deus deveria aniquilar com todo estrangeiro. Coisa horrível, pedindo que Deus mate os estrangeiros para que a terra ficasse só para eles. Mas nós temos também textos bonitos, como esse que nós lemos na primeira leitura de hoje. Textos falando da admissão de todo estrangeiro no seio do povo de Deus. É o texto de hoje, em que o autor considera que todo mundo está preparado para ingressar nessa família. Todos são chamados a integrar o povo de Deus. E o versículo 18 da nossa primeira leitura, o próprio Deus dará início a esse processo. Está lá no versículo 18: eu, quem conheço as suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Portanto, é iniciativa do próprio Deus que não haja distinção de povos, mas que sejamos um. E depois, todos, depois de sermos um, somos convocados a anunciar a glória de Deus. Também está na nossa primeira leitura. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus são convidados a anunciar a glória de Deus. E o texto continua dizendo, lá no finzinho agora, no versículo 24, que Deus vai escolher, dentro desse povo agora unido, Deus vai escolher os seus sacerdotes, Deus vai escolher os seus servidores,
Deus vai escolher os seus levitas, diz lá no finalzinho. Portanto, é Deus quem escolhe. Eu não tenho direito de dizer que eu sou escolhido, ou que eu me escolhi. É Deus quem nos escolhe. É Deus quem nos capacita e nos envia para que nós possamos testemunhar o seu amor e a sua misericórdia aí fora. Depois da nossa segunda leitura, carta aos Hebreus. Não é carta de São Paulo aos Hebreus, é carta aos Hebreus. O autor é anônimo, ninguém sabe quem escreveu, mas também não interessa. O importante da carta é a sua catequese, aquilo que ela quer nos trazer hoje, aquilo que nós podemos tirar por bem. E a segunda leitura de hoje, o autor vem dizer que nós devemos aceitar as correções de Deus, nós devemos aceitar as repreensões de Deus, as advertências de Deus, como ato puramente pedagógico. Deus nos corrige para nos ensinar. Por quê? Porque Ele quer a nossa felicidade. É como um pai que ama seu filho. Um pai que sabe o que é amor, ele corrige o seu filho. Um pai que não sabe o que é amar, ele faz com que os meios de comunicação eduquem seus filhos. Um pai que nunca experimentou amor na sua vida, coloca na mão do seu filho, de 10, 12 anos, um notebook, um iPhone, um iPad, um tablet, e deixa com que ele avance, descubra o mundo da sua forma. Isso não é amor, gente. Isso é passar a responsabilidade para outros. Quando a gente ama os nossos filhos, quando a gente ama a nossa família, aí nós entramos nessa dinâmica da segunda leitura. Muitas vezes a correção dói, mas é uma dor que depois vai causar felicidade, porque vai nos fazer homens e mulheres de bem. Deus açoita aqueles que Ele ama. Está nas entrelinhas da nossa segunda leitura. Na época que esse texto foi escrito, existia uma mentalidade religiosa em que afirmava que todo sofrimento, toda dor, era castigo de Deus, por causa do pecado. Uma mentalidade distorcida. Tanto é verdade que no Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus cura um cego, os discípulos de Jesus perguntam: mas quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Então essa mentalidade estava impregnada até nos seguidores de Jesus, aqueles que conviviam junto com ele. Então era comum associar sofrimento como forma de castigo de Deus. E o autor dessa segunda leitura da carta aos Hebreus vem dizer que não, sofrimento não é castigo, mas é uma medicina, é pedagogia de Deus, que Deus utiliza para ensinar o homem a viver. Portanto, para nos ajudar a amadurecer, para nos transformar. E aí o versículo 12 conclui: portanto, firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, aceitai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Portanto, se nós estamos mancando na nossa vida, nós temos a oportunidade de não nos extraviar, mas de experimentar a graça da cura, a graça de ser reintegrado nessa família dos seguidores de Jesus Cristo. Depois o nosso evangelho de hoje, finalizando, Lucas capítulo 13, começa dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém. A vida de Jesus foi constante isso, ir para Jerusalém. Sempre Jesus ia para Jerusalém. E nesse caminho, Jesus não ia contando piada aos seus discípulos. Jesus ia catequizando, ia ensinando os seus discípulos. E hoje a catequese parte de uma pergunta. Eu não sei se vocês perceberam: Senhor, são poucos os que se salvam? Que pergunta que fizeram para Jesus no meio do caminho. Gente do céu, falar de salvação na época de Jesus era briga na certa, porque os fariseus achavam que só eles seriam salvos. Alguns judeus achavam que um grupo maior seria salvo, mas a salvação não era para todo mundo. A salvação se dava a partir do momento que eu cumprisse ritos vazios, regras vazias. A salvação para os judeus
judeus se dá a partir da circuncisão, da obediência à lei. Mas a salvação do seguidor de Jesus não se dá cumprindo ritos vazios, ritos estéreis, que não levam a nada. A salvação se dá a partir do meu sim em Jesus, a partir da minha adesão a Jesus. Então, quando eles começam a ver Jesus com essa história, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é bondade, faz todo sentido eles irem até Jesus para perguntar isso. São poucos ou são muitos os que se salvam? Qual é a sua opinião? Mas Jesus não era bobo, né, gente? Ele não falou do número, se são muitos ou se são poucos. Nós podemos perceber no nosso Evangelho. O importante para Jesus não é a quantidade, é definir as condições para pertencer a esse grupo de salvos. É definir as condições para entrar no reino. E a regra é muito simples: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Versículo 24 do nosso Evangelho de hoje. Meus irmãos, o que nos impede de entrarmos por essa porta estreita? Quais são os fardos que eu fui pendurando na minha vida até hoje que me impedem agora de passar por essa porta? De ser chamado filho de Deus? Quais foram os fardos que colocaram na minha vida até hoje que não me dá essa dignidade de ser chamado filho de Deus? Portanto, que me engordou e me impediu de entrar por essa porta estreita. Eu preciso me livrar de tudo isso. Eu não posso entrar no reino e pedir que Deus me abra as portas. Me desculpa, gente, mas tem muita gente, até dentro da igreja, que fala tão bonito de Deus, que comove com as suas pregações. Tem muita gente dentro da igreja que conhece Deus, embora conhecer não é ser íntimo. Eu posso conhecer Deus, mas não ser íntimo de Deus. Posso conhecer uma pessoa, mas não ser íntimo daquela pessoa. E nós somos convidados a entrar na intimidade de Deus. Portanto, tem muita gente que conhece Deus, tem muita gente que fala de Deus, tem muita gente que experimenta milagres na sua vida, mas não é capaz de jogar fora aquilo que engorda, que impede de passar por essa porta estreita. Orgulho, arrogância, autossuficiência, o pré-julgamento das coisas, a fofoca. Enquanto eu não for capaz de jogar tudo isso fora, eu nunca vou conseguir entrar por essa porta estreita. Hoje Deus nos dá a graça de experimentarmos passar por essa porta. O fato de nós estarmos aqui hoje, nesse dia de domingo, é o primeiro passo. Daqui a pouco Cristo pode ocupar toda a minha vida, basta eu permitir. Aquele fardo pesado que eu venho carregando ao longo de toda a minha existência, hoje nós temos a oportunidade de jogar fora, porque Cristo pode ocupar hoje, definitivamente, o nosso coração. Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio, filho do pão, alimento tão simples, mas capaz de transformar uma família, capaz de transformar um coração machucado, capaz de transformar uma sociedade inteira. Basta que nós permitamos que Ele faça morada dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em